vive diversos sentimentos como tristeza, frustração, alegria, agitação, calma, ansiedade, segurança, dentre tantos outros sentimentos. Por meio das atividades que exerce no meio cultural e social em que vive, as crianças desenvolvem aos poucos a consciência. Segundo Davis Oliveira, de 2010, na página 23, a consciência é a capacidade de distinguir entre as propriedades objetivas e estáveis da realidade e aquilo que é vivido subjetivamente. Além do desenvolvimento da consciência, é importante lembrar que é pelo trabalho que é a principal fonte de transformação da natureza para garantir a sobrevivência dos seres humanos, que construímos conhecimentos que foram acumulados e transmitidos às novas gerações ao longo dos tempos, permitindo a construção de outros tantos novos conhecimentos. A produção desses conhecimentos produz cultura, aperfeiçoando os novos modos de ser e de viver em sociedade, mas que também constitui o mundo psíquico de cada ser humano. Isso significa que nossas funções psicológicas básicas, atenção, percepção, memória e raciocínio lógico, são construídos social, historicamente. O mesmo acontece com a construção da nossa subjetividade, nosso modo singular de sentir, de compreender e de agir no mundo. Só somos o que somos e quem somos em nosso grupo social e cultural e no tempo histórico em que nos desenvolvemos, crescemos e vivemos. A história de Amala e Kamala é um exemplo concreto da construção sócio-histórica de subjetividade humana e evidencia a importância das interações sociais na obra de Vygotsky. A seguir, propomos que vocês façam aí um pensamento sobre isso. Mediação simbólica. O desenvolvimento humano é marcado pela produção de sentidos em torno das experiências vividas na interação com o mundo, das relações com as outras pessoas. Esse processo se constitui por uma relação entre a cognição, os afetos e as emoções, de maneira que cada um internaliza as experiências que vive, singularizando-as, tornando-as suas próprias. A construção dos sentidos se dá no movimento das atividades, ações de transformação da natureza, exercidas pelos homens. Por sua vez, as atividades são mediadas pelos significados. Sobre o significado, Vygotsky, em 2008, na página 151, ele explica que o significado das palavras é um fenômeno de pensamento apenas na medida em que o pensamento ganha corpo por meio de fala. É um fenômeno de fala na medida em que essa é ligada ao pensamento verbal, ou de fala significativa, uma união da palavra e do pensamento. Mas o sentido que cada um pode dar a estes instrumentos é muito diferente. Por exemplo, alguém pode olhar para um martelo e desejar ser marceneiro, ou pensar em usar o martelo para agredir alguém. Outra pessoa pode olhar para um lápis e pensar em se tornar escritora, ou escrever poemas de amor. Uma terceira pessoa pode olhar para a vassoura e pensar em bruxas, ou outra superstição que envolve esse instrumento, a vassoura, como colocar a vassoura atrás da porta para afugentar uma visita indesejada. Enfim, os sentidos são múltiplos, variáveis e subjetivos, significados e sentidos. Para que se compreenda como a consciência humana é construída, é preciso refletir sobre o desenvolvimento da linguagem. Em primeiro lugar, é preciso entender que a consciência se constrói na e pelas atividades que desempenhamos e que garantem a nossa sobrevivência e a sobrevivência da cultura. Por exemplo, costumamos cozinhar os alimentos para comer? Por isso traz não apenas mais saúde, como longevidade para o nosso organismo. Você já parou para pensar nisso? Antes de cozer os alimentos, a expectativa de vida do homem era muito menor, pois estava mais sujeito a doenças. Os dentes duravam menos, se deterioravam mais cedo, trazendo consequências para a saúde. A partir de um simples costume, como cozinhar os alimentos, criamos um conjunto de complexos mecanismos que circundam o ato de nos alimentarmos. Criamos instrumentos que nos auxiliam a prepará-los: panela, colheres, garfos, recipientes, diversos modos para o preparo,
cozidos, assados, fritos, rituais para fazê-los e para também comê-los. Criamos jantares, formas coletivas de comer, festejar e confraternizar, por exemplo. Esse exemplo nos ajuda a perceber que, além de comer para sobreviver, produzimos cultura ao comer. É, é um exemplo muito simples, mas que ilustra que a atividade de cozinhar é mediada por um conjunto de instrumentos que foram criados para atingir esse fim. Mas um ponto muito importante: tudo o que aprendemos sobre cozinhar e sobre os instrumentos criados para cozinhar, ou melhor, todo o conhecimento acumulado sobre esse assunto de cozinhar, só sobreviveu em função da existência da linguagem. A partir da oralidade e da escrita, o homem pode transmitir seus conhecimentos de geração em geração. A linguagem é a principal forma de expressão do pensamento. Uma das formas mais avançadas de comunicação por esse meio é a partir do uso de palavras. Para criar as palavras, o ser humano aprendeu a falar. Pensou sobre os sons da fala. Inventou códigos que o representasse, chegando à escrita. Criou palavras que nomeassem coisas, pessoas, objetos, animais. Cada um passou a carregar um significado. A palavra é, pois, a principal expressão do pensamento e da linguagem. Esta última é o meio fundamental para a humanidade, pois todo o processo de socialização envolve tanto o processo de conviver em sociedade quanto de individuação. Se dá a partir do uso da linguagem. O processo de construção da consciência, além de ser mediado pela linguagem, tem uma dimensão afetiva, emocional. Todas as experiências vividas por uma pessoa passam pela afetividade. Assim, para Vygotsky, a emoção, bem como a linguagem e o pensamento, é uma dimensão muito importante da consciência. A consciência se evidencia a partir da produção dos sentidos e significados que o homem produz sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre as coisas e até sobre si mesmo. De acordo com Vygotsky, o significado refere-se ao que o homem já encontra, pronto no mundo. Quando nascemos, já tem coisas prontas no mundo. Refere-se ao que já foi construído historicamente quando esse ser humano nasce, estando inclusive direcionalizado. Por exemplo, quando nascemos, existiam objetos como o garfo, como a faca, como o lápis, como a caneta. Aprendemos os nomes desses objetos e aprendemos para que eles servem. Já o sentido refere-se ao conjunto de fenômenos psicológicos que são provocados pelos significados. O sentido não é compartilhado, é de cada pessoa. Por exemplo, alguém que transcende o uso convencional de garfos e facas, utilizando esses instrumentos para criar uma obra de arte, só o faz a partir dos seus sentidos subjetivos, que em confronto com a dimensão social e histórica, combinadas com a emoção, permitiriam que ele criasse algo novo e o colocasse em movimento no grupo social ao qual pertence. Como você pode perceber, os significados e sentidos atribuídos pelo homem às atividades que desempenha no mundo em um determinado grupo social do qual faz parte, constitui sua consciência, ou seja, seus modos de ser, estar e seu modo de agir. Cabe ressaltar que toda atividade humana é emocionada, ou seja, é mediada por afetos e sentimentos. Essa é uma informação muito importante para compreender a complexidade que envolve o desenvolvimento humano, que você estudará com mais detalhes. Então, gente, eu parei aqui na página 26, né? Nós paramos na página 26 e daqui a pouco nós voltaremos com outras páginas aí muito interessante sobre Vygotsky, sobre essa psicologia que é muito importante para a nossa vida. Até mais!